Declaro aberta a sexta sessão ordinária do segundo período de reuniões do segundo exercício do mandato da 17ª legislatura. Convido o vereador Ismael para fazer a leitura da Bíblia. Boa noite. Vamos ler Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele como cântico. Sabeis que o Senhor foi Deus e fez nós povo dele, ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, aos seus átrios com hino e louvai e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia é eterna e dura de geração em geração. Obrigado, vereador. Coloco em única votação a ata da terceira sessão ordinária do dia 15 de 8 de 2022. A ata da terceira sessão ordinária aprovada. Solicito a primeira secretária para fazer a leitura do expediente. Boa noite a todos, aos colegas, ao pessoal aqui do administrativo, ao público que nos atende, nos assiste. Seguimos, então, aqui a leitura. Projeto de lei número 40, de 30 de agosto de 2022, denomina a via pública que especifica na localidade de Timbu Velho, nesse município, e dá outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a Rua Felicita Angélica Ferrarini Coradim, a via pública desse município na localidade de Timbu Velho, com as seguintes coordenadas geográficas. Início na Avenida Lindolfo Henrique Ferreira e o término com a propriedade particular. Extensão de 1.155,82 metros. Artigo 2º. O município fica obrigado a comunicar a denominação da via em questão aos moradores e proprietários dos imóveis localizados às margens da via, bem como aos órgãos ou setores necessários, incluindo a Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, e a Companhia Paranaense de Energia, Copel, devendo sinalizar corretamente a via com as placas de identificação. Artigo 3º. Fica revogada a Lei Municipal número 47 de 2007, artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Campina Grande do Sul, 30 de agosto de 2022. Sérgio Cavagni, vereador. Justificativa. Tenho a satisfação de submeter ao crivo dos nobres colegas nesta Casa de Leis o presente projeto de lei que denomina via pública que especifica na localidade de Timbu Velho, nesse município, e dá outras providências. É fato notório que o nome de logradouros se caracteriza como importante ferramenta para a organização do município, bem como faz parte do chamado endereço juntamente com o bairro, o CEP, o número do imóvel e a cidade. Importante destacar que, com o passar dos anos, algumas leis se tornaram defasadas e, em razão disso, promovemos constantemente fiscalização acerca da necessidade de atualizar e padronizar as normativas. Assim sendo, a presente propositura define as coordenadas de início e final da via pública, já denominada, bem como sua extensão, mantendo a nomenclatura instituída pela Lei Municipal número 47 de 2007. Diante do exposto, as adequações propostas são necessárias para manter atualizada a legislação municipal, preservando a organização do município, bem como para evitar qualquer tipo de prejuízo aos moradores, considerando o endereço um instituto extremamente importante. Isso posto, solicito a apreciação desse projeto de leis pelos nobres pares, a qual é merecedor de imediata aprovação. Campina Grande do Sul, 30 de agosto de 2022, Sérgio Cavagni, vereador. Não tinha ficado instituído que a gente não leria nada quando o vereador não está presente? Bem, fugimos da regra aqui, então, a fazer a leitura de um requerimento de um vereador que não se encontra presente no momento, mas, então, seguimos aqui a sequência. Requerimento número 14 de 2022,
solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito municipal informações através do setor competente sobre os tradutores e intérpretes de língua brasileira de sinais, Libras, atuantes no município e aplicação de políticas inclusivas para os surdos no município de Campina Grande do Sul. Justificativa. Esse pedido se justifica pelo poder fiscalizador constitucionalmente atribuído aos vereadores municipais. Campina Grande do Sul, 2 de setembro de 2022, Carolina Mascarenhas, primeira secretária. Requerimento número 15 de 2022, solicito a este plenário autorização para realizar a sessão solene para entrega no dia 10 de outubro de 2022, às 19 horas, de honraria já aprovada por essa Câmara Municipal, título de cidadão benemérito neste município, ao senhor Francisco Trajano Simeone. Justificativa. Considerando que o Legislativo Municipal aprovou e promulgou o Decreto Legislativo número 3, de 12 de março de 2020, concedendo o título de cidadão benemérito do município de Campina Grande do Sul ao senhor Francisco Trajano Simeone, o vereador Lucas Sene, proponente do título em legislatura anterior, solicitou a este parlamentar que subscreve para realizar a entrega da honraria ao homenageado. Campina Grande do Sul, 2 de setembro de 2022, Felipe Veiga, vice-presidente. Indicação número 155 de 2022, solicitando o Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde, a realização de um mutirão de atendimento para consultas especializadas. Justificativa. Os atendimentos deverão ser agendados antecipadamente das principais especialidades: neurologia, pediátrica, ortopedia, pneumologia, ginecologia, psiquiatria, entre outras. E o mutirão é uma oportunidade a mais para se ter o acesso ao atendimento com os especialistas cuja espera é historicamente longa e foi prejudicada durante a pandemia. Estima-se a média de 350 pessoas aguardando na fila das respectivas especialidades. Campina Grande do Sul, 19 de agosto de 2022, Niceia Falavinha, vereadora. Indicação número 156 de 2022, solicitando ao Poder Executivo a criação da profissão tutor escolar campinense para que o nosso município possa formar esses profissionais através da Secretaria de Educação ou parceiras, bem como a implantação do CEMAI, o Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado. Justificativa. Os direitos dos autistas no Brasil são assegurados por leis como a Berenice Piana e a Lei Brasileira de Inclusão. Ambas consideram pessoas com diagnóstico de transtorno do espectro autista, para todos os efeitos legais, como pessoas com deficiência. Em conformidade, temos a Lei Municipal número 472 de 2017, que institui a Política Municipal de Proteção aos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista, o TEA, e toda a legislação ainda encontra dificuldade para sua aplicabilidade. O autismo não é um transtorno que afeta apenas as crianças, o autismo é um transtorno que afeta a família inteira, e ele tem de ser considerado e tratado a um nível familiar. Para a comunidade TEA, o autismo está, claro, sem terapias, há um grande comprometimento no desenvolvimento e na evolução dos autistas. Entretanto, a questão da desigualdade social e a resistência em entender o autismo como um problema de saúde pública vem afetando o atendimento, dificultando a integração social e a criação de políticas públicas que visem a qualidade de vida da pessoa com transtornos globais do desenvolvimento e seus familiares. A parceria proposta para a formação dos profissionais tem o objetivo de evitar trocas repentinas e desgastes nas capacitações de pessoas que vão apenas transitar pelo cargo, trazendo gastos ao município e danos afetivos e psicológicos aos tutelados. Para ampliar o suporte à educação inclusiva, ajudar a atender a demanda
contribuir para a qualidade do atendimento, formação e capacitação de profissionais e familiares, bem como ofertar avaliação diagnóstica psicoeducacional e atendimento terapêutico educacional nas áreas de pedagogia especializada, redução auditiva, redução visual, psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia e serviço social a educandos com necessidades educacionais especiais, matriculados prioritariamente em escolas e creches municipais ou residentes em sua área de abrangência, com vistas ao desenvolvimento de suas potencialidades e o resgate de melhores condições de desempenho pessoal, escolar e social. Campina Grande do Sul, 19 de agosto de 2022, Nicéia Falavinha, vereadora. Indicação número 160 de 2022, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, através do setor competente, que realize cadastro no programa Progredir do governo federal. Justificativa. Progredir é um conjunto de ações do governo federal para promover a autonomia por meio da geração de emprego e renda das famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e beneficiários do programa Bolsa Família. O plano reúne qualificação profissional, apoio ao empreendedorismo e encaminhamento ao mercado de trabalho, a fim de contribuir para fortalecer as capacidades individuais e gerar independência socioeconômica. Intermediação de mão de obra. Ferramenta para elaboração de currículos, identificação do perfil dos candidatos, cruzamento dos perfis dos candidatos e das vagas de emprego oferecidas por empresas parceiras, encaminhamento para o mercado de trabalho, a qualificação profissional e cursos profissionalizantes. 1 milhão de vagas em cursos do Pronatec, oferta voluntária, ferramenta online de localização de centros vocacionais tecnológicos para apoiar o acesso a cursos de formação profissional, empreendedorismo, incentivos para a concessão de até 3 bilhões por ano em microcrédito para as famílias do Cadastro Único investirem em pequenos negócios, assistência técnica e inclusão financeira para trabalhadores autônomos inscritos no Cadastro Único. E educação financeira. Oficinas de educação financeira para mais de 100 mil famílias. Inclusão digital. Ferramentas online de localização de telecentros para apoiar o acesso a cursos de inclusão digital e bolsas para agentes de inclusão digital. Certa de que essa indicação merecerá o total apoio dos ilustres edis para sua aprovação, reitero nossos protestos de estima e consideração. Campina Grande do Sul, 2 de agosto de 2022, Carolina Mascarenhas, primeira secretária. Indicação número 161 de 2022, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a criação, através do setor competente, o programa Rumo Certo nos Bairros, a ser realizado pela administração pública municipal, proporcionando aos munícipes um dia inteiro de serviços e informações do respectivo bairro, oferecidos pelas suas secretarias municipais. Justificativa. A indicação hora encaminhada para aprovação dessa egréria Casa de Leis versa sobre a implantação do programa Rumo Certo nos bairros, com o fim de proporcionar à população campinense um dia inteiro de atividades, recreação, serviços, através de postos avançados das secretarias municipais dos respectivos bairros que serão indicados para participação no programa. Considerando que o programa objeto da presente proposta promove a aproximação entre a população e o poder público, disponibilizando aos munícipes informações sobre as ações e serviços da Prefeitura. O programa Rumo Certo nos Bairros tem como objetivo o oferecimento de diversos serviços públicos à população, de forma descentralizada, aproveitando o final de semana para dar oportunidade para aquelas pessoas que não conseguem buscar os serviços durante os dias regulares da semana, e certa de que essa indicação merecerá o total apoio dos ilustres edis para sua aprovação, reitero nossos protestos de estima e consideração. Campina Grande do Sul, 2 de setembro de 2022, Carolina Mascarenhas, primeira secretária. Encerro aqui, senhor presidente, a leitura e segue a palavra. Obrigado. Ordem do dia. Informo que hoje é a segunda sessão ordinária para emendas ao projeto de lei de diretriz
orçamentárias. Coloco em votação o requerimento número 3/2022 do vereador Pedro Café, solicitando que seja submetido ao plenário o pedido de licença sem remuneração pelo período de 60 dias, com o termo inicial em 6 de setembro de 2022. Única votação. O requerimento número 3/2022 aprovado. Coloco em votação a moção número 3/2022 da vereadora Nilceia Falavinha. Reconhece e envia os os merecidos aplausos ao projeto Aquari nos termos da justificativa. Única votação. Moção número 3/2022 aprovada. Coloco em votação a moção número 4/2022 da vereadora Carolina Mascarenhas. Reconhece e presta as devidas homenagens à segunda cavalgada promovida pelo Rancho da Uprá. Única votação. Moção número 4/2022 aprovada. Coloco em votação a indicação número 153/2022 da vereadora Nilceia Falavinha, solicitando ao Poder Executivo, através das secretarias competentes, que seja criado um calendário para eventos a serem realizados na Arena Coberta e no Parque de Eventos Quielce Crisóstomo da Silva, havendo fiscalização para que os produtores dos eventos obedeçam às legislações pertinentes. Única votação. Senhor presidente, em discussão. O calendário, não é possível ter um calendário de eventos, porque aparecem eventos assim, da noite para o dia. O que tem que ter mais é respeito, nem até fiscalização, é respeito por parte de quem faz o evento no local. Fiscalização, a lei já existe, parte de som alto, de bagunça, essas coisas. Então, tem que ter mais... Ver para quem que a prefeitura arruma o espaço. E, na hora que arrumar o espaço, amarrar bem no contrato. Qualquer coisa, pagar multa e não deixar mais fazer evento. Votação. A indicação 153/2022 aprovado. Coloco em votação a indicação número 154/2022 da vereadora Nilceia Falavinha, solicitando ao Poder Executivo que seja criado um programa mobilização que leve as aulas de reforço escolar para alunos do 2º ao 5º ano da Rede Municipal de Ensino. Única votação. Senhor presidente, em discussão. Discussão. Senhor presidente, boa noite a todos os vereadores e vereadoras, ao público que nos assiste do plenário e pelas redes sociais. Eu tenho um pouco de ressalva quanto à questão deste pedido, porque ele não está baseado em levantamentos técnicos na maneira que se é pertinente a esse pedido, né? Verifico o que acontece na busca que eu tive junto à Secretaria de Educação e também a colegas professores em discussão. Primeiro, que o reforço escolar ele já ocorre nas salas de apoio nas escolas municipais, né? Ele é atendido nessa classe de apoio. Além disso, o próprio prefeito também tem feito os gastos relevantes na compra de materiais pedagógicos, tanto no campo de matemática como também da língua portuguesa, para ofertar justamente este aprendizado perdido por conta da pandemia. Fazer o pedido para que haja aulas nos sábados, frente à realidade da educação, tanto do município como do Estado, eu acho descabido, porque os alunos eles não vão ao sábado, né? O pai e a mãe possivelmente não vai deixar um dos poucos dias de descanso escolar do seu filho para mandar ele ao sábado. Os próprios professores têm a reticência de trabalhar ao sábado por conta do desgaste do trabalho durante a semana. Então, fazer a captação de um recurso que, aplicado nesta situação e não for ter o devido retorno para o aprendizado da criança, eu acho desnecessário. E a minha recomendação, vereadora Nilceia, é que se faça um estudo mais apurado frente à secretaria e aos professores para um direcionamento melhor do valor investido, né? Mas discordo um pouco dessa teoria das aulas aos sábados, que provavelmente não vai ter o alcance que se necessita,
que é a sala de apoio frente à contratação de profissionais, e isso está em escassez no nosso município. Foram feitos PSS, foram feitos chamamentos, e não temos a demanda de profissionais para ocupar estas vagas, tanto de sala de apoio como de PAEE ou de tutor em sala de aula. Inclusive, não fugindo do tema, mas já é uma recomendação minha a alguns diretores, por exemplo, do João Maria, que abra o curso de formação docente para criar profissionais que possam atuar e dar suporte nessa área. Em discussão? Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora e todos os presentes que nos acompanham. O indicativo em questão, ele fala da questão de um programa, uma mobilização para apoio às crianças que estão enfrentando essa dificuldade de aprendizado. Eu estive conversando há pouco, hoje à tarde, inclusive, com alguns profissionais da educação, e me falaram que está agora havendo reforço das salas de apoio, inclusive, começou, acho que hoje, ou está para começar, alguns profissionais para reforçar. Então, a sugestão é para que se, de fato, venha ao debate esse problema, é para que se, de fato, estude uma possibilidade que seja possível dentro das condições do município, da estrutura, da equipe profissional, da área da educação, para que se encontre uma solução e venha atender essa necessidade dos alunos da rede municipal. Quanto às questões técnicas, viabilidade do indicativo, e tudo isso passa por um crivo, claro. O indicativo é apenas uma sugestão para que esse problema venha ao debate, seja esclarecido algum meio de solucionar. Fica aí o indicativo, apenas como sugestão, mas que importante que já foi pensado no problema, mesmo diante desse protocolo feito há alguns dias atrás, um mês, talvez, mas já foi pensado sobre isso e já está se analisando uma estratégia aí para resolver essa questão. Discussão ainda, senhor presidente. Às vezes as pessoas estão vindo com o milho e a pessoa lá na frente já está com o fubá e a polenta na mesa. Da aula ao sábado, como se fosse simples, né? Da aula ao sábado. Transporte escolar, merendeira, auxiliar de serviços gerais, família. A nobre vereadora tem família, sabe o quanto que é sofrido trabalhar, quem tem filho. Às vezes é 20 horas, mas tem um outro trabalho paralelo, às vezes é 40 horas. Então, já existe. Toda última semana do mês, existe a semana da recomposição. Professores pegam aqueles alunos mais fracos e trabalham português e matemática em cima. Também existe, agora, livre escolha das escolas, ali como vai trabalhar, a parte que tem o reforço. Então, foi contratado novos professores, eles pegam aqueles alunos que estão com defasagem de nota, de aprendizado, organizam, são alunos do 3º, 4º, 5º ano, e fazem no contraturno. Quem estuda de manhã faz à tarde, quem estuda à tarde faz de manhã. Mas nem todos os pais também têm o tempo de trazer. Então, já existe o reforço, já existe a semana da recomposição, existe os tutores na sala de aula. Cito exemplo aqui, minha esposa é professora aqui do José Eurípides, com 6 meses de aula, um aluno ali, ela sempre falando que o aluno deveria ser melhor avaliado, foi avaliado o aluno e foi para a PAI. Então, tem sim, aula e sábado é uma sugestão, como a nobre vereadora falou, é louvável a sua preocupação com a educação, mas já existe no município. Então, eu discordo do seu indicação. De fato, vereador Cleverson, a questão da alfabetização, do conhecimento do aluno e da dificuldade enfrentada em sala de aula foi reportado a mim. Eu não sou especialista em educação, eu sou uma vereadora que traz ao debate os problemas da comunidade.
Mas a palavra estava comigo E ainda. a comunidade Viu, me vereadora? trouxe essa A questão. palavra era deles. Mas para quem vem uma vez por semana na sessão, ganha um salário de vereador. Para quem não cumpre o horário e ganha um salário lá, é fácil de trazer aqui algo que alguém fale. Agora, queria ver se você sentisse na pele como o professor sente, daí você mudaria a tua ideia. Eu sei o que os professores Viu, sentem respeita na a pele. palavra. A minha mãe é professora aposentada. Viu, E eu Nilceia? trabalho sim, viu, nobre vereador? Eu trabalho de Nilceia, segunda a segunda. Vereadora, respeita a palavra dele, depois você Era fala. bom se tivesse filmadora, para ver se ficava todo dia no seu expediente. Quer falar agora? Eu quero falar assim, presidente. Eu acho que o vereador Cleverson, ele pessoaliza as coisas aqui na Câmara e ele faz alguns comentários que ele tem que provar esses comentários maldosos que ele faz a respeito das pessoas. O mérito Eu já estou mérito da cansada questão, nobre vereador, de o mérito da questão ouvir- aqui é o requerimento, não o que você está Eu falando aqui. estou falando da questão dos professores, das Ordem, escolas, ordem. da Vamos. questão dos alunos que estão sofrendo. mérito do E fiz um requerimento aí, indicativo vereadora. e peço respeito com o meu indicativo, com a minha ideia que eu trouxe a plenário, trazendo um problema que chegou até mim, por parte da equipe de educação e de professores e da comunidade. E eu fiz um ato indicativo. Se o senhor é contrário, vote contrário. Se o senhor discorda do que eu trouxe aqui, vote contrário, fique à vontade. A gente está vivendo numa democracia. Eu acho que aqui todo mundo tem o direito de trazer as suas ideias, de propor os seus indicativos. Cada um tem que respeitar a opinião dos outros. Aqui não é autoritarismo, aqui é o parlamento. Aqui é o parlamento, aqui tem que ser respeitado. Eu trago os assuntos que chegam até mim. Se você não concorda e não quer votar a favor, tudo bem, fique à vontade. Agora, não venha aqui causar uma situação desconfortável falando de questões que não estão no debate, fugindo ao debate democrático. Seja mais respeitoso, por favor. Tá, só que eu concordo com você, só que quando a palavra é dele, você tem que respeitar a palavra, entende? Porque senão vira bagunça. Então, votação. Senhor presidente, ainda em Opa, discussão. a palavra. por favor. Eu já havia dado minha opinião na semana passada a respeito desse assunto, e em relação a... É o que eu sempre digo para não passar vergonha. Deixem que cuide da educação quem entende de educação. Falar sobre a questão da defasagem, isso já é falado desde quando o Cardoso, que é professor. Defasagem na educação não ocorre porque ocorreu uma pandemia. Desde antes da Defasagem na educação ocorre desde que a educação iniciou, desde que se institucionalizou o processo educativo. Não ocorre agora no processo pós-pandêmico. Inclusive, lembro eu que uma coisa que eu sempre cito, que a Simone foi minha professora, e de fato não foi só minha professora em sala de aula, mas também foi minha professora na sala de apoio no Colégio Lucídio Florencio. Isso há mais de 20 anos. Então, a sala de apoio já existia, fazia no contraturno. Nas primeiras semanas de pandemia, já se começou pelos profissionais da educação. Nós tivemos, para citar aqui em Curitiba, a Sandra Bosa, a Regina Chudo, fizeram trabalhos incríveis sobre como enfrentar a pandemia e quais seriam os desafios pós-pandêmicos. Então, eu acho que, não havendo consulta a determinados profissionais, os estudiosos da educação, porque todo mundo da educação, como qualquer outra profissão, seja ela profissão formal ou informal, é um estudioso. Então, deixem para os estudiosos da educação trabalharem essas questões e trazerem para dentro da sala de aula as formas de resolução. Porque eu sei que é da maior boa vontade de alguns aqui trazerem informações e ideias que não se aplicam dentro da sala de aula. Nenhum professor se sente, eu acho que confortável em ter que deixar o sábado de folga para ir dar aula, sendo que, se não existisse a sala de reforço, a sala de apoio concordaria com o requerimento. Como existe a sala de apoio, não faz o menor sentido colocar esses profissionais que já trabalham 40 horas semanais, aumentar mais 4 ou 8 horas semanais, sobrecarregando o profissional da educação, que muitas vezes leva trabalho para casa. Porque o professor que é professor não trabalha só dentro da sala de aula. Por mais que você tenha hora de atividade, por mais que você tenha uma porção de coisas que você pode fazer dentro da sala de aula,
professor leva trabalho para casa, sim, e eu não acho justo que esses profissionais deixem o sábado de descanso para fazer um trabalho que já é feito durante a semana há muitos anos. Então, eu acho que onde há defasagem é no pedido, e não apenas dentro das escolas em relação aos alunos. Mas o pedido é muito atrasado, isso. Então, eu já declaro de antemão meu voto contrário ao pedido, porque isso já existe e já acontece há muito tempo em Campina Grande do Sul. Nobre colega, deixa eu só complementar aqui que outros municípios já implantaram, inclusive Pinhais, implantou esse programa para dar um reforço para as crianças, porque as salas de apoio não estavam atendendo a demanda. Então, Pinhais implantou, deu certo, eu pesquisei, fui conversar com alguns profissionais também para entender, e a gente traz o ato sugestivo para procurar uma solução. Mas aqui ninguém é especialista em educação, que eu tenha conhecimento. E aqui a gente representa a comunidade, a gente traz ao debate os problemas da comunidade. Quem vai resolver são as equipes técnicas que estão no Executivo com atribuição para isso. Ainda em discussão, senhor presidente. Uma palavra. É nesse momento, vereador, aqui eu tenho total respeito pela sua pessoa, pela sua história, mas quando você fala que ninguém aqui é especialista, desculpe, eu sou. Tenho 2 especializações, uma em educação matemática, a outra em gestão escolar, e posso, de faculdades bem conceituadas, e posso falar sobre educação. E quando eu falo que não é ruim o debate do avanço, né, do aprendizado pós-pandemia, ele não é ruim a discussão, mas o requerimento ele perde a sua validade quando muitas ferramentas já estão sendo colocadas em discussão. É o mesmo que eu fazer um requerimento para que aumente a alimentação escolar, o comparativo. Mas já existe a alimentação escolar, ela já está sendo reforçada, ela já tem todo um amparo de nível estadual e federal. Então, o requerimento ele perde. Quando isso é trazido, talvez, para um momento de declarações pessoais, né, de fala pessoal ao final da sessão, ela também serve de ajuda. Mas eu também voto contra o requerimento porque pela perda de validade frente às ações que já são feitas no município e estão atendendo, sim, à melhora e à crescente da aprendizagem do nosso aluno. Ainda discussão, só para falar que tem formação em gestão pública para federal e processos gerenciais pelo Uninter também. Tenho conhecimento do que estou falando. Mesmo que não houvessem nessa casa especialistas em educação, o que não é verdade, porque minha especialização, lato sensu, também é em educação, mesmo que não houvessem, eu digo de ouvir os especialistas que estão trabalhando principalmente no stricto sensu e não no lato sensu. Eu coloco em votação, quem for contrário, que vote contrário à indicação. 1, 2, 3... Então, tem 1, 2, 3. 3 votos contrários, senhor presidente. 3 votos e 7 a favor. Então, a indicação número 154 de 2022, aprovado por 7 votos favoráveis e 3 contrários. Coloco em votação a indicação número 157 de 2022 do vereador Anderson Cardoso, solicitando a elaboração por parte do Poder Executivo Municipal de programa que explore o potencial publicitário dos pontos de ônibus e lixeiras existentes nesse município. Única votação. Senhor presidente, discussão? Só para esclarecer o teor do requerimento, esse é um pedido que vem a uma lei já existente do nosso município, que já foi aprovada em legislaturas passadas. Esse é um requerimento meu, em parceria com a vereadora Carol, aonde que a gente pede para que a prefeitura, no seu órgão competente, fomente, né, a parceria público-privada, utilizando os espaços de transporte público para propaganda publicitária sendo oferecida para as empresas de comércio da nossa cidade, com o intuito de que a gente consiga captar um valor considerável para a instalação de novos e também a manutenção dos velhos, e também fomentar, né, a publicidade, né, a propaganda, a visualização das empresas e do comércio do nosso município. Então,
a gente tem esse caráter de instigar o nosso poder público de pôr em prática a lei já existente. Votação. A indicação número 157, 2022, aprovada. Coloco em votação a indicação número 158, 2022, do vereador Sérgio Cavagre, solicitando que seja realizado a execução da Lei Municipal número 684, de 10 de dezembro de 2019, que institui o SIM, Serviço de Inspeção Municipal. Única votação. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, boa noite a todos os vereadores, vereadoras, pessoal que nos acompanha na plateia, nos acompanha em casa. Bem breve, senhor presidente, falar do assunto pertinente ao requerimento 158/2022. A gente está pedindo, representado por alguns pequenos comerciantes e alguns pequenos empreendedores, a agilidade em colocar em funcionamento essa lei, a Lei 684, de dezembro de 2019. Trata, em partes, a lei do sistema de inspeção municipal, que vem facilitar a regulamentação do pessoal que trabalha, propriamente dizer, a agroindústria. Às vezes as pessoas acham que a agroindústria é uma grande indústria, mas ele atinge... por exemplo, temos um empresário que pretende instalar-se no município para processar o pinhão. Ele se enquadra na lei da agroindústria. Se ele for seguir as regras da vigilância sanitária, que são as regras geridas também, decadentes das regras da vigilância estadual, é uma regra muito dura. E é um pequeno empresário. Então, esse sistema de inspeção municipal, ele permite que o município vá lá e dê o alvará para esse pequeno produtor, seguindo alguns critérios, claro, respeitando a parte da higiene. Assim também serve para uma pessoa que quer fabricar... Viu, Carol? Senta aí, senta aí. Licença. Tudo vocês... E se lembra? E vocês... Continua. Um pequeno produtor lá que quer fabricar linguiça, ele está sujeito ao CIF, né, Selo de Inspeção Federal. Se o município tiver implantado no município esse sistema de fiscalização municipal, ele pode, até uma determinada quantidade, produzir e vender licenciado os seus frios, os seus embutidos, entendeu? Então, eu acho que a lei já é de 2019 e grande parte aí dependia, eu acho, de servidores, e a gente vê que as secretarias estão bem abastecidas de servidores. Acredito que estamos no momento da implantação. Seria isso, senhor presidente. Votação. Indicação número 158/2022, aprovado. Coloco em votação a indicação número 159/2022 da vereadora Carolina Mascarenhas, solicitando junto ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, através do setor competente, instituir e incluir no calendário oficial do município de Campina Grande do Sul o Dia Municipal em homenagem às vítimas do Covid-19. Única votação. A indicação número 159/2022, aprovada. Explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Amarildo. Boa noite, senhores vereadores e vereadoras, o público presente e o público que assiste pelas redes sociais. Faz uns 30 dias, eu e o prefeito Bill estivemos na Jaguatirica vendo a situação da quadra coberta, juntamente com o empreiteiro e o secretário Geanderson, o qual ele autorizou a reforma da quadra. Em breve estará pronta já para o pessoal fazer uso na prática de esportes. E desejo uma ótima semana a todos. Com a palavra, vereadora Nilceia.
Boa noite a todos que acompanham através da rede social, os presentes, seu Ademir, representando os moradores do Jardim da Colina. Seja bem-vindo à nossa sessão. Gostaria aqui de esclarecer, com relação ao indicativo que eu fiz da área da saúde. A gente tem recebido vários pedidos e reclamação de fila de espera, de demora de atendimento, no que se refere às consultas especializadas, né? E a gente tem trazido aqui algumas pautas aqui na Câmara. Claro que a gente sabe que muita coisa depende do orçamento, previsão orçamentária, mas seria o caso de repente, estudar uma forma dentro do orçamento para estar atendendo como situação mais prioritária essas consultas eletivas, principalmente as de saúde mental, que trata dos casos de neuropediatria, psiquiatria, neurologia. Hoje nós temos ali, segundo o secretário municipal da Saúde, o Leandro, em torno de uma demanda reprimida de aproximadamente 300 a 350 pessoas por especialidade na fila de espera. Claro que esses números eles podem estar desatualizados, porque, às vezes, a pessoa já conseguiu a consulta de outra maneira, ou, às vezes, ainda está na fila, tem que ser revisto esses números, mas, aproximadamente, esse número preocupante de pessoas aguardando atendimento especializado. Então, assim, a gente fez um ato indicativo e estamos aí em busca de, juntos, né, reconhecer essa situação de emergência, reconhecer essa situação de prioridade para que possa ser encontrada uma solução para atender esses casos de consultas com demanda reprimida na Secretaria de Saúde. Eu falo aqui em nome das mães, que hoje eu atendi uma mãe, inclusive, que teve um filho com surto, né, com vários problemas, e que está sem atendimento, sem medicamento. Então, eu falo em nome dessas pessoas, pedindo a sensibilidade aqui do Poder Executivo para que estude, reconheça essa situação de emergência e que medidas sejam adotadas o mais breve possível para que se resolva essa questão da fila de espera dos exames especializados e consultas especializadas, que são consideradas eletivas, mas que estão causando um dano imenso, porque prejudica uma série de coisas dentro da família quando você tem alguém com uma situação dessa de saúde e não consegue o atendimento no momento que a pessoa precisa. No mais, quero desejar uma ótima semana a todos, parabenizar aqui o pessoal da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas, que tivemos uma pauta essa semana dentro do orçamento, estamos estudando aí uma maneira de priorizar o atendimento deles dentro do orçamento municipal. Parabéns pela iniciativa, eles estão tendo um ótimo desempenho e procurando trazer ao debate e a sensibilizando a urgência de ser priorizado isso para o ano seguinte, que é 2023. Boa noite a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Com a palavra, o vereador Anderson. Mais uma vez, meu boa noite a todos, senhor presidente. A minha fala de hoje ela vem um pouco a esclarecer, às vezes, algumas condutas que nós, enquanto parlamentares, né, representantes do povo, tomamos as nossas decisões aqui e levamos esta fala que nos trouxe aqui, quando fomos pedir voto, de ter uma legislatura muito coerente, muito transparente, aonde que nós traríamos para esta Casa de Leis, com a sua importância, uma fala que viesse a agregar ao município, a criar uma dinâmica de coletivismo, de amizade, de tranquilidade, de poderes, com as suas, né, guardadas o que diz a Constituição, as suas independências, né, mas de coleguismo, aonde que, junto com o Executivo e também com o Judiciário, promover ideias e dar as mãos para que o povo
ao final do processo, entre esses poderes, fosse o verdadeiro ganhador, aonde que a condição do dia a dia dele viesse a melhorar a cada dia, a cada nova ideia, a cada entrelace de mãos. Então, muitas vezes aqui, minha sugestão, do próprio Felipe, de muitos vereadores, na gestão ainda do então presidente Serginho, que muito bem conduziu a casa, nós aqui colocamos com pauta que as nossas discussões, as nossas sessões seriam todas voltadas a realmente assuntos que viessem a colaborar, a melhorar, a criar uma perspectiva de solução, se não no dia seguinte, em um futuro próximo. Trazer aqui discussões como de lombada, placa de sinalização, ponto de ônibus, entre outros, isso nós trataríamos de forma por ofício, por considerações finais na fala sobre esses pedidos pontuais que o vereador, sim, o recebe, é justo colocar em discussão, mas utilizando o seu momento de fala final com menos importância no crivo do que é um requerimento, uma indicação, que é realmente uma ideia viável e possível e coerente com o que ocorre no nosso município. Falo isso porque isso, ao longo dos tempos, ao longo da última legislatura, principalmente, ela foi muito coerente, ela foi muito respeitada, essa condução de todos os pares. Os pares fizeram esse esforço, fazendo justamente isso. Então, o momento da ordem do dia era para requerimentos e proposições que tinham uma importância relevante no município, e foi assim. Agora, parece que nós regredimos, presidente, com todo o respeito à sua presidência, que lhe quero bem e vejo a sua boa vontade e conduta com toda essa casa, mas parece que nós estamos regredindo na importância dos requerimentos e das indicações, fazendo com que ainda trazemos pedido de lombada, pedido de instalação de placa, pedido de patrulhamento, que tange a um trabalho interno ou por outro mecanismo que seja o ofício. Respeito a prerrogativa de qualquer parlamentar aqui dessa casa, a forma de trabalhar, mas vejo que a população tem pouco a ganhar com essas discussões em pauta desse tipo de coisa. Então, deixo aqui a minha fala desta noite, dizendo que voltamos a ser parlamentares que realmente discutam temas importantes e relevantes e, acima de apontar os erros da administração e da gestão, apontamos também a solução. Porque é fácil você chegar e dizer que o vereador tem que fazer isso, o secretário tem que fazer isso, o prefeito tem que fazer isso, mas não mostra como que tem que fazer. Orçamento municipal, ele não dá para fazer tudo no município. É que nem orçamento da nossa casa. Se a gente não escolher o que enfrentar, como dividir orçamento, não dá para fazer tudo. Se fosse assim, estava resolvido o problema do Brasil como um todo. Então, obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, aqui presto as minhas homenagens à sua presidência, ao seu trabalho. Sei o quanto séria ela é e sei que, da sua forma articulada de ser com cada um, vai conquistar esse pedido que esse humilde vereador lhe faz. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Uma ótima semana. Falou, vereador. Com a palavra, o segundo secretário, Cleverson. Boa noite a todos, mais uma vez. Me preocupa, em menos de um mês, 5 corpos desovados no município de Campina Grande do Sul. 2 não foi no município de Campina, mas nas reportagens sai que é município de Campina. É uma parte que pertence a Bocaiúva. Daqui a pouco, nas estatísticas, vão estar falando que Campina Grande do Sul é uma das cidades mais violentas do Paraná. Então, tem que, não sei quem cuida isso, que se atente a isso aí. Hoje, mais um corpo na estrada do Cupim ali, algo, como diz assim, macabro, feio mesmo de se ver. Então, tem que tomar cuidado com isso aí. Outro problema aconteceu ontem, quem conhece Invernadinha aqui, após o CERN, é o município de Bocaiúva do Sul. Máquina da Prefeitura de Campina passa lá, ônibus escolar pega os alunos de lá, o pessoal de lá usa a unidade de saúde do município, o pessoal de lá votam aqui em Campina Grande do Sul, iluminação de Campina, de lá é o município de Campina que faz. E morreu uma pessoa em casa ontem. E foi pedido o auxílio funeral social
da ação social aqui do município. E foi negado por ser Bocaiúva do Sul. Então, na hora de votar, é eleitor de Campina. Na hora de ajudar, é eleitor de Bocaiúva. Pensem como quiser. É o vice-presidente Felipe. Boa noite a todos. Os que assistem presencialmente e os que estão assistindo de casa. Só reiterando as palavras do vereador Anderson Cardoso, tem um livro muito bom do Paulo Rabelo que se chama O Mito do Estado Grátis, que ele mostra que o dinheiro que circula na população de modo geral é o mesmo dinheiro público, e que dinheiro público não é um dinheiro especial que se imprime só para o setor público, né? Então, essa coisa de achar que tudo que o Estado promove é de graça, não é assim. Então, enfim. Eu só quero destacar aqui a visita que nós fizemos ao Centro Municipal de Referência Educacional, aqui em Campina. Fui junto com o vereador Cardoso, a secretária de Educação, professora Simone. Nós fomos conhecer o centro, que é um centro, como o próprio nome sugere, de referência em educação. Então, ocorrem vários atendimentos especializados lá. Nós pudemos acompanhar os profissionais que estavam em atendimento. Então, você tem a fono, a psicóloga, fazendo atendimento das crianças que têm alguma dificuldade, alguma necessidade, inclusive de... Eu não vou dizer de avaliação e diagnóstico, mas do ponto de vista clínico-educacional, talvez, né? Que, como o Cardoso colocou, de buscar os bons exemplos, nós tivemos já há algum tempo no núcleo desenvolvedor do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina. Inclusive, reencontramos um ex-aluno nosso aqui da cidade, o Gabriel, que faz medicina hoje na UFSC, e fez parte desse núcleo desenvolvedor e nos passou a experiência deles. Então, o trabalho que eles fazem lá também é um trabalho semelhante ao nosso centro municipal, é um trabalho multiprofissional, interdisciplinar, nesse atendimento clínico educacional. Então, acho que o município caminha em passos bem concretos, extremamente coeso, porque nós vimos a diferença de estrutura, né, Cardoso? O núcleo desenvolvedor já tem mais de uma década de funcionamento e o nosso começou a funcionar de fato esse ano. E a nossa estrutura, que não é uma estrutura de universidade federal, é uma estrutura muito mais avançada do que o núcleo desenvolvedor da UFSC. Só que o trabalho da UFSC atualmente é muito mais concreto, justamente por conta do tempo que eles atuam. Então, esse nosso Centro Municipal de Referência Educacional vem num bom momento, e parabenizar a nossa secretária de Educação e principalmente o Bill, que nós já vínhamos fazendo esses pedidos desde 2017 a respeito da volta, não era o Centro Municipal de Referência, mas o antigo, como é que é o nome? O psicossocial, né? Um trabalho parecido, mas essa ideia do Centro Municipal de Referência ficou muito melhor do que aquela do psicossocial, com todo e o devido respeito a quem pensou no psicossocial, mas o Centro Municipal de Referência é algo que vai revolucionar em nossa educação. Eu tenho certeza que vai servir de modelo para os outros municípios da região metropolitana. Eu acho que seria bastante pertinente quem não visitou, fazer uma visita ao local para conhecer o trabalho daqueles profissionais e como tudo está muito bem organizado lá. É um verdadeiro orgulho ver o que está acontecendo dentro do nosso município e a boa vontade dos servidores municipais que estão lá para tentar resolver esse grande problema dessas dificuldades de aprendizagem que alguns alunos estão enfrentando. Então, eu, de novo, reitero aqui meus parabéns à secretária de Educação e ao prefeito por ter consolidado essa ideia. No mais é isso, presidente. Uma boa noite a todos. Quero agradecer o público presente, o pessoal que nos assiste pelas redes sociais. Declaro encerrada a sessão e convido as senhoras vereadoras e senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 12 de setembro de 2022. Boa noite a todos.